Bem, olá a todos. Com muita alegria que eu estou aqui novamente, compartilhando um pouco do conhecimento que nós recolhemos ao longo de décadas, né, com cientistas, mestres, enfim, todos aqueles que também partilharam bondosamente seus conhecimentos conosco. Mas antes eu queria aqui agradecer infinitamente a Catalmedic por essa oportunidade aqui de eu estar compartilhando também. É, quem não me conhece, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que navega em duas dimensões. Numa dimensão de um universo externo e de um universo interno. Esse universo externo, eu procuro entender o universo através dos estudos das estrelas, enfim, de tudo aquilo que o universo nos proporciona, e também de um universo interno, aquilo que eu consigo navegar também, procurando entender aquilo que vai na minha subjetividade e tentando também entender a subjetividade do outro, que é um universo fantástico, né? E nesse trabalho de 51 anos de observação do céu, dos estudos da astronomia, eu também me remeto à dimensão humana e procuro, dentro de um trabalho com terapia, ajudar aquelas pessoas que me procuram a desenvolver as suas próprias potencialidades. Então, aqui eu tenho o meu perfil profissional como psicoterapeuta, filósofo clínico e terapeuta integrativo. Sou pós-graduado em astronomia e vice-presidente atualmente da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoro, Abramon. E eu procuro colaborar com vários projetos como cientista cidadão. E também sou afiliado à Sociedade Astronômica Brasileira, à União Brasileira de Astronomia e outras. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento, embora de maneira modesta, né? Porque, como nós entendemos, o universo é infinito e o conhecimento também é infinito. Hoje, eu quero trabalhar com vocês de forma introdutória, multidisciplinar, né, na área de astronomia, na área da geologia e na área da biologia também celular. E a partir daí, entender um pouco o que o grande Carl Sagan, cientista, astrofísico, astrobiólogo, divulgador científico, e procurar entender o que ele quis dizer, que nós somos feitos de poeiras de estrelas. Mas antes disso, eu queria convidá-los a fazer uma viagem rápida, do micro ao macrocosmos, para entender esse universo magnífico que nós temos aí à nossa disposição para navegar. Bem, vamos lá. Aqui nós temos uma figura, uma imagem, onde há um homem deitado. E ali no centro, na sua mão, nós temos um quadrado. E nós vamos ampliando, imagem por imagem, e vamos avançando no interior da sua mão. Vamos lá. Vamos avançando mais um pouco. Aqui nós já temos aqui uma imagem ampliada dos poros. Se continuarmos, aumentando, nós teremos ali, já conseguiríamos visualizar os vasos sanguíneos, as células. Ampliando, nós poderíamos, né, ver o DNA, os blocos cromossômicos,
E ali na lateral esquerda superior, nós temos ali as unidades de medida, né? Aqui no caso seria 10 angstrom, uma medida extremamente microscópica. Avançando nesses blocos, o que nós teríamos? Nós teríamos as moléculas. E do que as moléculas são constituídas? Nós sabemos que são constituídas de átomos, né? E aqui nós temos representação de um átomo de carbono. E o átomo de carbono, ele está tudo em nosso mundo, né? Nosso mundo é feito desse átomo, a sua estrutura. E ali nós temos a representação do átomo de forma didática, mas teríamos mais ou menos uma imagem como essa que nós estamos presenciando aí na tela. Vamos aumentar um pouco mais, indo em direção, então, ao núcleo do átomo. E nesse núcleo nós percebemos aqui que não há nada em volta, né? A não ser um imenso espaço vazio entre o núcleo e os elétrons que estão orbitando à sua volta. Aqui nós temos uma analogia onde nós podemos ver aqui, se nós aumentássemos o núcleo do átomo do tamanho de uma bola de tênis, o elétron estaria a 2 quilômetros de distância e seria apenas um grãozinho de areia, como nós estamos vendo ali. O resto é um espaço vazio. Continuando, nós aqui ainda no núcleo do átomo, né? Nos prótons e nos nêutrons, vamos avançando para entender o que que seria, do que seria formado os prótons e os nêutrons. Hoje nós sabemos que eles são formados de subpartículas que são os quarks, né? Aqui nós temos uma representação do que seriam os quarks, né? Que compõem então as partículas maiores e além do que seria formado os quarks. Aqui nós estamos no terreno da imaginação científica, né? Existe hoje a teoria das cordas que diz que tudo vibra e essa diferença de vibração, ela acaba constituindo tudo aquilo que nós conhecemos a nível atômico e subatômico. Então vamos continuar. Voltando aqui para o nosso homem. Agora nós vamos fazer uma viagem inversa, em direção ao macrocosmos. Aqui nós temos então o homem a 10 metros e vamos subindo nessa escala. Aqui a 100 metros, a 1 quilômetro, a 100 quilômetros, a 1000 quilômetros. Vocês podem ir acompanhando ali, né, no canto superior esquerdo, as medidas. Aqui estamos avançando mais ainda. Já não temos mais condições de visualizar nem mesmo as cidades, a não ser as nuvens ao redor da Terra. Aqui, a 100 mil quilômetros, nós veríamos a Terra, né, girando no espaço. E aqui uma representação aqui, foto real, das dimensões da Terra e da nossa Lua, né? Aqui, a 10 bilhões de quilômetros, nós poderíamos divisar todo o sistema solar. E aqui nós vamos nos deter um pouquinho no tamanho do Sol, o diâmetro do Sol, né, em relação à nossa Terra. Nós podemos ver a Terra aqui, né? Olha o tamanho dela em relação ao tamanho do Sol. E no Sol caberia ali, é, olha quantas terras caberiam no céu, né? E aqui um efeito extraordinário aqui, quando foi fotografado, da ejeção de massa coronal, né? A ejeção de massa aqui do Sol. Olha o tamanho dessa ejeção dessa massa em relação à nossa Terra.
Essa foto aqui, eu tirei ela em 2022 das manchas solares, né? Aqui tem umas manchas. Opa, deixa eu voltar. E nessa mancha, nós podemos aqui representar o tamanho da Terra em relação a elas. Então vejam o tamanho do Sol em relação à nossa Terra, né? É fantástico essas dimensões e muitas vezes é difícil de nós concebermos tamanha magnitude. Aqui nós temos o Sol, né? Está um pouco fora de escala aqui, mas o tamanho de cada planeta em relação ao diâmetro do Sol. O Sol, ele é imenso para nós, né? Nós vemos ali a nossa Terra, tá? O tamanho dela em relação ao Sol. Aqui nós temos Júpiter e Saturno, que já são os gigantes do sistema solar, com tamanhos maiores. Mas acontece que o nosso Sol, ele não é o maior. Olha o tamanho dele em relação a essas estrelas, né? A Sirius, que é a estrela mais brilhante que nós temos no céu, Pólux e Arcturus. Mas eles também não são os maiores que nós podemos visualizar. Aqui nós temos a VY de Cão Maior e olha o diâmetro desse Sol em relação ao nosso. O nosso ali praticamente se torna um pixel perto dele. A Terra ali, não temos nem condições de imaginar o tamanho dela. Então, o universo ele é espetacular, fascinante e grandioso. Acontece que aquela VY de Cão Maior ainda não é a maior delas. Há não muito tempo foi descoberto a Stephenson 218, que é maior ainda do que a VY de Cão Maior. É assustador, né? Assustador, ah, essa, essas, ou seja, assustadoras essas dimensões que nós temos em todo o nosso universo. Aqui, nós temos aqui a Terra, né? Como ela foi registrada pela sonda Cassini quando ela esteve próxima a Saturno. Essa barra aqui que nós estamos vendo, essa barra marrom, ela é a barra do anel de Saturno, né? Então nós vemos ali o pixel maior ali, que representa a Terra, e de lado ali nós podemos ver, não muito nítido, nós podemos ver a nossa Lua. Continuando, se nós estivéssemos a 100 bilhões de quilômetros, nós poderíamos ver o nosso sistema solar de forma completa. E aqui, é, dessa distância aqui de 4 anos e meio luz daqui, ou seja, uma distância que a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ela atingiria o Sol mais próximo do nosso Sol, que é o de Alfa Centauro. Esse Sol, a 4,5 anos-luz daqui, para a gente poder ter uma ideia, seria se eu ligasse uma lanterna, essa luz ela percorreria 4 anos e meio, né, para cobrir essa distância e chegaria lá nesse tempo. Se fosse um celular, que as ondas eletromagnéticas também elas viajam na velocidade da luz, eu e vamos supor que a nossa querida amiga Érica estivesse lá em Alfa Centauro, eu diria: Alô, Érica, tudo bem aí? Ela só ia receber essa mensagem daqui a 4 anos e meio. E ela me retornaria dizendo: por aqui está tudo bem, e aí?
mais 4 anos e meio para chegar aqui. Totalizaria 9 anos, né? Então vejam a dimensão do universo, que coisa fantástica que é. E aqui tem uma representação da representação. Aqui é uma foto mesmo, tá? Aqui para ter uma ideia de onde fica a Alfa Centauro, a estrela que vocês podem ver numa noite sem nuvens, né? Longe da poluição luminosa, vocês poderiam ver aqui ela perto do Cruzeiro do Sul, né? Ali na imagem ela está à esquerda do Cruzeiro do Sul, a estrela maior ali. Continuando então, aqui nós temos aqui a 10 mil anos-luz, nós veríamos aqui parte da nossa Via Láctea. E continuando, se nós pudéssemos sair fora da Via Láctea, né, essa imagem, é uma concepção de como seria a Via Láctea, porque é impossível. Para nós até hoje, nós não temos nada que pudesse fazer esse registro. Mas aqui, de forma didática, nós vemos a nossa Via Láctea com 100 mil anos-luz, ou seja, de ponta a ponta a luz demora 100 mil anos. Isso nessa velocidade absurda de 300 mil quilômetros por segundo. A nossa Via Láctea, ela contém aí de 100 a 4 bilhões de estrelas, né? E o nosso sistema solar, ele fica quase aqui que na borda da da Via Láctea, e ele demora aqui 225 milhões de anos para dar uma volta completa em torno dela. Então, no universo também tudo gira, nada está parado. Nada, absolutamente nada parado. Continuando, nós temos aqui a Via Láctea e próximo a nós, é próximo, né? Relativamente, nós temos a galáxia de Andrômeda. Andrômeda é uma galáxia maior do que a Via Láctea, né? Ela tem 110 mil anos-luz de comprimento e possui 1 trilhão de estrelas, né? Essa imagem aqui foi fotografada pelo Hubble, né? Ao contrário da nossa, que não pode ser fotografada, porque teríamos que sair fora, mas essa aqui é uma imagem real. E perto dela ali tem uma galáxia satélite, que é a M110, próxima ali. Muito bonita essa imagem. Continuando, se nós pudéssemos então estarmos aí há 10 milhões de anos, nós veríamos as duas lá longe. Agora, vejam essa imagem. Aqui, do lado esquerdo, nós temos a nossa Via Láctea, aqui Andrômeda, maior do que a nossa, como eu já disse, e aqui nós temos a, a M87 e a IC 1101. Olha o tamanho dessas galáxias em relação à nossa. Então, eu chamo aqui novamente a atenção para a dimensão do universo que nós podemos contemplar hoje, né? Pode ser que existam maiores? Sim, pode, mas até o momento é o que nós temos aí de registro. E é fascinante. Bom, a estimativa até agora é de que nós temos aí bilhões de galáxias visíveis e 10 sextilhões de estrelas. Na realidade, a quantidade de estrelas que nós conseguimos registrar hoje, ela é maior do que todos os grãos de areia que temos na Terra. Imaginem isso. Quando nós pegamos um punhado de areia na mão, nós temos ali incontáveis números de grãos, né, de areia. Então, imagina como é isso no espaço. E lembrando o seguinte, que nós não conseguimos ainda ver a totalidade do que existe no universo. Nós ainda temos muito a descobrir. Então, aqui nós temos, né, a representação do nosso universo. E vejam que coisa interessante. As galáxias, elas formam redes, né? São como se fossem caminhos neurais ali, né? Eu faço
essa analogia. É bem parecido, né, com os neurônios ali. E elas formam como se fossem trilhos no universo. Bastante interessante isso. Muito bem. Mas como começou tudo isso? A teoria mais aceitável no momento é que surgiu com o chamado Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. É, tudo que temos hoje estava contido, segundo a teoria, em um átomo, tamanho de um átomo, que de repente se inflacionou, né, gerando uma quantidade, absurda de energia, e ao longo de milhões e bilhões de anos, ela foi se inflando, se resfriando, né, e gerando o que nós temos hoje. Começando lá com o hidrogênio e o hélio, né? Depois as primeiras estrelas, essas primeiras estrelas formaram protogaláxias e com esse resfriamento que nós temos hoje, relativo, nós temos as galáxias e o universo conhecido. Então vamos lá, não vamos nos estender muito, né? Como eu disse aqui, estamos a nível introdutório. Bem, muito bem. Essa foto maravilhosa tirada pelo telescópio James Webb, ela mostra aí os pilares da criação. Na verdade, não é a única, claro, mas aqui ela mostra ali na nebulosa da Águia, a uma distância de 6.500 anos-luz daqui, né? é, essa figura, né? Onde existe ali poeira e gases que estão formando estrelas. Então é chamado de um berçário cósmico, né? Aqui já está se criando, né, novas estrelas a partir dessa poeira e desses gases. Mas como que surgem essas poeiras e esses gases? Nós vamos ver à frente agora. Mas antes disso, aqui nós temos que dizer o seguinte: a, uma estrela, como o nosso Sol, ela começa aqui de uma nebulosa estelar, como aquela, tá? E aí existe um colapso gravitacional, onde nós vamos ver também como que isso ocorre. Existe um colapso dessas partículas, desses gases, eles vão se juntando até um ponto que ele gera uma ignição e que provoca o acendimento dessa estrela, como nós vemos ali, né? Em seguida, ela tem o ciclo de vida dela, né? E aqui nós temos o exemplo do nosso Sol, que são 10 bilhões de anos de existência, né? De quando ele foi gerado até quando ele irá morrer. E lembrando que aqui nós estamos na metade desse caminho, em torno de 4.800 a 5 bilhões de anos, né? Nós estamos na metade disso. E ele, no final, vai também, com a perda ou seja, com a queima do hidrogênio, tá? Não vamos entrar aqui também profundamente. Com a queima desse hidrogênio, ele vai perdendo, tá? Essa, essa, esses elementos que o constituem e vai se tornando uma gigante vermelha, tá? Ou seja, ele vai ampliando o seu diâmetro e, claro, né? Nesse momento a Terra já deixa de existir como nós a conhecemos, né? A vida aqui seria impossível. Então ele vamos dizer aqui, ele engoliria ali Mercúrio, Vênus e, enfim. E depois o núcleo, né?
O que restar dele, ele vai se tornar ali uma anã branca, né? Também não vamos entrar nesse detalhe, tá? Agora, existem estrelas mais massivas do que o nosso Sol, que também começam ali na nebulosa estelar e vão se tornar supergigantes vermelhas, né? Com o passar do tempo. E aí, quando ela jogar esse material, né? Com essa ejeção de massa, ela pode formar estrela de nêutrons ou buraco negro. Então, tudo isso daí depende da massa das estrelas, tá? Futuramente eu posso entrar em mais detalhes se acaso houver interesse. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma imagem de uma explosão, digamos assim, de uma estrela no final da sua vida, a morte. E veja que interessante, na morte da estrela, das estrelas, elas vão gerar um material que futuramente vai gerar vida, como o caso que gerou aqui para nós, né? De uma maneira grosseira aqui dizendo. Mas como que isso acontece? Quando ela faz essa ejeção dessa massa, há uma formação de gases e poeiras, né? Esse gás e essa poeira, essas partículas, elas vão se agregando por força gravitacional, elas vão gerando o que nós chamamos de côndrulos, né? Os côndrulos seriam como a representação dessas bolinhas. E eles vão se juntando, 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 até que vão formar planetas, satélites, asteroides e outro material, né? Aqui eu tenho na minha mão deixa eu ver se eu consigo aqui, um meteorito, tá? Do meu acervo e uma estrela cadente, popularmente dizendo. E aqui eu tenho, vou ver se eu consigo mostrar. Aqui eu tenho uma lâmina de meteorito. Eu não sei se dá para ver, eu acredito que sim. Ali dá para ver algumas bolinhas, né, nessa lâmina. Mas eu vou mostrar na sequência aqui, ele mais ampliado, para a gente ver esses côndrulos. Os meteoros, né, os meteoritos, eles são fósseis do universo. Esses que eu tenho aqui, inclusive esses côndrulos, eles foram formados anteriormente ao nosso sistema solar, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui, ó, nós já vamos ver eles se juntando para formar toda essa massa que nós temos hoje no nosso planeta. E assim é que acontece, ó. Isso vai se juntando, né? A força gravitacional ali no núcleo é tão grande, tá? Tem uma força ali que dá ignição à estrela. Então a estrela se acende, como se fosse o nosso Sol ali, ele acenderia, né? E a massa também, aliás, esses elementos que constituem ali são ejetados e também vão dando formação aos planetas, aqui numa linguagem bem simples para a gente poder entender, tá? E, claro, aí a formação de planetas, né? No nosso caso aqui, a Terra. Maravilhoso esse processo. Muito bem. Então aí já começamos a entender a origem dos elementos que nós temos no mundo e inclusive no nosso corpo. Vamos continuar. Opa. Ah, tá. Aqui, eu vou te voltar. Tá. Lembra aqui? Aqui, ó. Aqui no canto superior esquerdo ali, aquela essa lâmina, né, que eu mostrei, tá? Ali dá para ver perfeitamente os côndrulos, aquelas bolinhas, né, que foram constituídas. E olha que maravilha.
Isso aí aconteceu, né? Esses côndulos são anteriores à formação do sistema solar. Aqui, as outras imagens já são de lâminas também dos meteoritos, que é conseguido uma lâmina bem fina, né? Que é uma lâmina petrográfica, ela chega a ser até transparente, aonde no microscópio nós conseguimos ver essa formação. E aqui nós vemos aqui esses côndulos e as cores ali mostrando os minerais de que são constituídos. É muito bacana. E aqui também eu quero deixar um agradecimento à, à minha amiga, doutora Elizabeth Zucoloto, que é a maior cientista brasileira na área de meteorítica, que me passou esse material. Agradeço infinitamente aqui, aproveitando a oportunidade. Continuando, então, tudo aquilo que nós vimos deu origem, então, aos elementos que nós temos na tabela periódica. Lógico que na tabela periódica existem elementos também que são fabricados pelo homem, tá? Mas eu queria aqui mostrar uma outra tabela periódica, aonde mostra exatamente a origem desses elementos, né? Então, nessa tabela, cada elemento ali, ele tem uma figura, tá? Que ela se refere aos quadradinhos que nós temos em cima, mostrando a origem de cada um, né? Então, nós temos, por exemplo, ali o hidrogênio, o primeiro ali no caso, à esquerda, lá em cima, né? O hidrogênio que foi originado no Big Bang, tá? E depois nós temos o lítio, que foi já advindos de estrelas de baixa massa, moribundas, né? Quando elas eh, morrem, né? E são dali. É, ali nós temos ali as supernovas e anãs brancas que vão dar origem ali ao cromo, ao, ao manganês, ao ferro, ao cobalto, né? E não vamos entrar no decaimento radiativo nem na colisão de raios cósmicos. Depois nós temos ali, no caso, o cálcio, né? E tantos outros aqui. Então, se a gente acompanhar essa tabela, a gente vai ver a origem de cada um. Eu quero chamar a atenção aqui que, no caso, o ouro, né? O ouro, e que provavelmente cada um deve ter na mão, ou platina, ou prata, se originou da fusão de estrelas de nêutron, né? Então, olha que interessante. Esse material, ele não surgiu aqui na Terra. Ele veio da fusão, quando houve a fusão de estrelas de nêutron. Esse choque, então, gerou, o caso, o ouro e os outros metais aí mais pesados. Continuando. Então, tudo isso constitui também o nosso corpo, né? Nós vemos ali que nós temos os microelementos ali, né? Que nós somos compostos de oxigênio, de carbônio, de hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enfim. É, tudo isso originado de estrelas. Tudo que nós temos aqui, inclusive esse computador, esse microfone aqui, enfim, tudo é, foi proveniente de átomos e materiais de estrela. Mas vamos lá. Mas como que nós agregamos esses minerais no corpo? Então nós temos ali, lembra ali da formação, né, das estrelas, da formação dos planetas, e esses minerais e esses materiais estão ali nessa formação geológica, né, que é rica ali em minerais. E aqui no caso, na Terra,
a chuva, a água, né? Ela facilita ali com que as plantas absorvam esses minerais de uma maneira bem simples aqui eu estou dizendo, tá? E, consequentemente, nós colhemos esses vegetais e vamos nos nutrindo. E essa nutrição vai fazendo com que nós temos aí em nosso corpo todos esses elementos necessários à vida para nós. E aqui no caso, né, falando exclusivamente aqui dos minerais. Mas acontece que nós temos um desafio aí. Atualmente, nós temos um esgotamento grande do solo agrícola, né, dos processos industriais, né? Então, essas ofertas de minerais no nosso prato diário está bem escassa, né? E, consequentemente, há um desabastecimento das nossas células. Então, sem os minerais, né, as nossas mitocôndrias começam a falhar na produção de ATP, um exemplo, né? E na homeostase do organismo, onde vai surgir aí os desequilíbrios físicos e mentais, com certeza. Então, o que nos resta? Ainda bem, né, que nós temos como suplementar e dar manutenção que nós precisamos aqui, nutrindo o corpo aí de forma consciente e devolvendo às células as ferramentas que a evolução escolheu para manter a nossa harmonia e funcionamento do sistema. E nós temos aqui ainda a gratidão de existir a Catal Medic na nossa vida, aonde ela pode favorecer essa nutrição de forma excelente. Aqui no caso, eu coloquei o Gran Totalis e mostrando que na composição dos minerais do Gran Totalis, nós temos ali, cada flechinha indicando cada mineral, né? É associado ali a cada tipo de estrelas que deu origem a esses minerais. Olha que maravilha. Então, no pote de um Gran Totalis, nós temos ali aquilo que foi produzido por vários tipos de estrelas na sua morte, quando, vamos dizer, né, de uma maneira bem poética aqui, generosamente contribuíram com esses nutrientes para a formação de tudo e principalmente da nossa saúde integral. E lembrando aqui que o Gran Totalis não é somente minerais, mas tem também vitaminas, não é isso? Aqui também eu represento aqui e coloquei como exemplo o multicatal, que além dos minerais tem vitaminas, aminoácidos e coenzima Q10. Então, olha que fascinante é isso, né? Quando nós então estamos tomando um, esses produtos, né? Nós estamos absorvendo aquilo que o universo nos deu para manter a nossa saúde integral. Então, nós temos aqui que fazer um agradecimento enorme à existência da Catal Medic, né? E em toda a linha de que ela produz para o gerenciamento dessa nossa saúde integral, né? Então, lembrando também que as vitaminas, os aminoácidos e tudo isso também tem origem estelar, mas é uma ramificação um pouco diferente aqui do que eu expliquei. Mas é interessante lembrar que alguns meteoritos, tá, já foi confirmado pela ciência que contém alguns aminoácidos, né? É bastante interessante isso. Mas, para finalizar, eu queria deixar, então, essa mensagem aqui, que o nosso corpo carrega a história do universo. Nós fomos moldados pelas estrelas para não nos apagarmos no estresse, nessa vida corrida, nas dores ou no desabastecimento celular. Mas sim,
para vibrarmos em nossa máxima homeostase. Meu muito obrigado aqui a oportunidade que me deram de compartilhar aqui modestamente esse conhecimento. Me coloco à inteira disposição daqueles que quiserem mais informações, por isso eu deixo aqui o meu contato, né? Muito obrigado, Érica, muito obrigado, Catal Medic, e obrigado a vocês. E que nós possamos estar novamente numa outra oportunidade trocando informações. Até lá.